E chegamos ao sexto episódio da segunda temporada de A Casa do Dragão, naquela fase onde o roteiro só vai esquentando a história para o banquete principal mais tarde. E nessa, tivemos mais cenas insuportáveis e que não acabam mais de Daemon delirando em Harrenhal. Aemond mostrando que é o pior tipo daquele parente para se entrar numa briga por terreno deixada pelo seu avô. E a galera de Porto Real que já tá fazendo R, porque Rhaenyra começou a distribuir sua Bolsa Família em Westeros. Sim, meus amigos, só faltam 2 episódios para o final dessa temporada e esse foi um daqueles episódios onde pode parecer que não aconteceu muita coisa, teve muita falação. Eu sei que tem uma galera que nunca gosta, né? Gosta de ver ação, dragão cuspindo fogo e tudo mais. Só que sim, precisa de toda essa parte estratégica para colocar cada coisa no seu devido lugar. Então se você acha que não aconteceu muita coisa nesse episódio, eu vou te provar que sim, aconteceu e tem muita coisa pra gente falar. Vem comigo. E aí eu queria começar pela parte estratégica da Guerra da Dança dos Dragões, porque como eu disse, às vezes algumas coisas passam desapercebidas em diálogos ou em detalhes. Algumas pessoas não percebem e só lá na frente a gente vai acabar vendo essas consequências. E para ilustrar tudo direitinho, eu criei esse mapa, um pequeno gráfico, para a gente tentar entender o que está acontecendo exatamente nesse momento em Westeros, tá? Hoje, os verdes contam com basicamente os 3 maiores, ou pelo menos os mais ricos exércitos do sul de Westeros. Temos os Lannisters trazendo toda a força das casas do oeste, os Tyrell de Jardim de Cima com todo o poderio e os suprimentos da Campina, e a casa Hightower, que parte de Vila Velha também com muitas tropas e recursos que respondem diretamente à coroa. E todas essas casas, galera, são muito poderosas e contam com muito ouro para gastar, o que significa que conseguem reunir muitos vassalos. Então, pensem nesses 3 poderosos exércitos rumando para as terras da coroa e para as terras fluviais, principalmente para tomar Harrenhal, que é onde o Daemon estabeleceu a sua base atualmente. Mas, se por terra os verdes são fortes, pelo mar a vantagem é totalmente dos pretos. Principalmente porque o bloqueio marítimo a Porto Real com a frota Velaryon fecha a Baía da Água Negra, que é o principal acesso ao mar de Porto Real e das Terras do Rei. Ah, Thiago, mas não tem como acessar por outros lugares? Bom, vamos lá. Lembrando que nem a Baía dos Caranguejos e nem o Mar de Dorne estão acessíveis, já que desde que Daemon se ausentou de Stepstones, os piratas voltaram a dominar essa região, o que leva os verdes a cogitarem acordos meio desesperados, tá? Primeiro, pensando no Lula Vermelha, Dalton Greyjoy, senhor de Pike das Ilhas de Ferro, mas que para ajudar contra o bloqueio dos Velaryon, teria de atravessar toda a costa sul de Westeros, passando por Dorne, o que por si só também é um problema, até chegar ao leste do continente. Isso levaria muito tempo, sem contar que tratar acordos com os homens das Ilhas de Ferro é aquilo, né? Não se pode confiar em nada. E pior ainda é aquela ideia do Conselho de Aemond em fechar um acordo com a Triarquia formada por Myr, Tyrosh e Lys. Essa última que não aparece no nosso mapa, mas tá ali embaixo a sudeste de Dorne, tá? A Triarquia basicamente financia os piratas que já assolam as costas de Westeros. Ou seja, fechar acordo com eles também não garante nada. Então percebam que por mar a coisa tá ruim para os verdes, que precisam se locomover muito por terra, cruzando grandes distâncias e usando muitos recursos, enquanto a fome gerada pela falta de abastecimento assola Porto Real. E os pretos de Rhaenyra estão com as forças divididas entre Dragonstone e Harrenhal, sem nenhuma força de tropas sólidas no continente, porque até o norte e o vale reunirem suas forças para marchar vai demorar um bocado. Então vocês conseguem entender como é que a coisa tá complicada nesse momento? E aí vamos focar aqui em Harrenhal, que é onde o Daemon está tentando uma aliança, está tentando unificar as casas das terras fluviais, porque as tropas lideradas pelo Sir Criston Cole já partiram da Fortaleza Vermelha e começam a subir. E aqui, gente, eu vou me repetir numa coisa que eu venho falando nos últimos vídeos. Eu sei que pode estar sendo repetitivo, mas não tem como a gente não falar que, assim, é muito legal o Daemon do Matt Smith? É um dos melhores personagens da série? Mas tá fazendo hora extra. Então toda essa coisa dele ali
alucinando e tal. Cara, ninguém aguenta mais isso, gente. Pelo amor de Deus, que troço chato, né? E assim, isso na obra original não é citado em momento nenhum, tá? Inclusive a passagem dele por Harrenhal não é tão longa. E a tomada dele, eu vou repetir isso sempre aqui, a tomada dele por Harrenhal não é daquela forma. Ele não chega voando ali no Caraxes, desce, bate no peito, fala é tudo meu, deixa com o pai. Não é assim, cara. Já tem uma tropa com ele, já tem força por terra, eles já começam a fazer a sua base em Harrenhal. Então a série tá segurando isso porque a próxima grande batalha será lá. O que eu imagino será o final dessa segunda temporada. Então a série tá segurando, cara, o personagem até o limite de uma participação efetiva dele daqui pra frente. Então, cara, não tem jeito, é esperar mesmo. E eu já cravei as minhas apostas aqui de que não tem essa de fantasma de Harrenhal, nem tem porra nenhuma disso não, cara. Quem tá fazendo isso com o Daemon é a Alice River, a bastarda da casa Strong, que tá manipulando ele ali. Ela é meio bruxa, meio feiticeira realmente. E, bom, vocês podem até dizer, né? Ah, Thiago, mas o Daemon já tá se abrindo com ela tá ali pra ajudar ele. Cara, ajudar porra nenhuma. Gente, não confiem em Alice River, tá? Tô jogando essa ficha aqui, tô dando essa letra. Aliás, não dá pra você confiar em ninguém na Guerra dos Tronos, mas aqui, cara, menos ainda. E, assim, percebam como as coisas são jogadas, né? De maneira maliciosa. O Daemon tá querendo meter o pé, que ele não aguenta mais ficar ali, naquela bad vibe, aquela maconha zoada que ele tá fumando. E ele quer meter o pé. E aí ela diz, não, espera que daqui a tantos dias os ventos do oeste vão mudar. E aí acontece o quê? Lord Grover Tully, que está ao oeste de Harrenhal, acaba morrendo. Inclusive, é dito pro Daemon, né, que o Lord Strong ali acaba dizendo pra ele que, olha, na verdade, o Lord Grover morreu, né? Até a nossa Alice River foi lá pra tentar ajudar ele, só que ele acabou falecendo. Ou seja, a morte do velho, que assim, já ia morrer a qualquer momento, tá? Mas que teve dedinho da Alice ali, teve. Ou ela deu alguma erva podre pro cara, ou ela deixou de fazer alguma coisa, ou simplesmente ela pode, né, não sei, ter manipulado ali pro velho morrer mais rápido, o que deixa as terras fluviais numa situação complicada. Porque quem assume agora é o Oscar Tully, que é aquele garoto que já havia aparecido anteriormente, tratou com o Daemon ali e tudo mais. E aí entra numa daquelas situações que a gente não sabe exatamente onde a série quer chegar, porque originalmente Oscar Tully não sucede o avô dele, o velho Grover. Na verdade, existe, ou deveria existir, o irmão dele, Kermit Tully, que é quem assume. O Oscar terá um papel depois, não é nesse momento. Então, a série ter eliminado simplesmente um personagem e feito outro assumir numa idade muito mais jovem, meio inocente, totalmente inexperiente, me deixa essa questão. Será que eles estão querendo manipular os fatos a seguir, de que isso só aconteceu porque o senhor de Corre Rio, que é o grande responsável por essa região, deveria ter agido de uma maneira mais impulsiva, mas era um garoto, acabou fazendo merda, o Daemon manipulou ele, ou acabou sendo prejudicado pelo que o garoto fez? Não sei, mas me preocupa, porque inclusive o Lord Kermit, que é o que não existe, né, que é o que deveria ter assumido agora, ele vai ter um papel em outras batalhas, né, em Tumbleton, principalmente, que é a pior batalha, assim, pior que eu digo no sentido de mais brutal que a gente vai ver durante toda essa guerra. Ele vai ter lá uma participação importante. O Oscar Tully depois, né, sem querer dar muito spoiler aqui mais, porque assim, não sei nem se é um spoiler, porque como o personagem está sendo mudado, gente, pode acontecer qualquer coisa, mas só para vocês terem ideia, o Oscar Tully mais tarde ele vai fundar uma legião de mercenários que vai sair de Westeros. Os caras vão para as terras do leste para lutar em outras guerras com a triarquia, com as cidades livres, sabe? Ele nem vai ficar mais por aqui. Então,
assim, pode ser que isso nem aconteça, então eu nem sei se isso é um spoiler necessariamente, mas bagunça ainda mais o que está acontecendo naquela região. Mas vamos lá, corta essa parte da estratégia de guerra por enquanto e partimos para Porto Real, porque muita coisa aconteceu nessa cidade fedorenta, dentro e fora dos muros da Fortaleza Vermelha a propósito. E o Aemond está se mostrando o cão chupando manga ali como regente, né? O cara realmente tá detonando. Você vê que ele tá usando o Criston Cole como uma ferramenta, como uma espada, um burro de carga, ou um burro de guerra, como vocês queiram chamar, porque é isso que o Criston Cole é, ele já entendeu o papel dele, tá mandando o cara lutar, e é isso aí, faz o que você sabe fazer de melhor. Tá? O Larys Strong chega ali cheio de papinho mole com ele. Não, você precisa de uma mão amiga. A mão amiga. Você precisa de uma ajudinha e tal, de alguém mais, né, inteligente e tal. Não, tá bom, chama lá o meu avô porque não vai ser você, né? Já corta aí o Larys Strong. Tira a mãe dele do conselho, falou: minha senhora, a senhora já, né, também já tá aqui fazendo hora extra, vai fazer um todinho pra mim, que é melhor do que ficar aqui colocando defeito, colocando problema em tudo que eu falo. Já tira a mãe dele dessa jogada também. Enquanto isso, ele vai lá, intimida o Aegon, né, pra saber o que o Aegon sabe ou não sabe, se ele lembra que foi por culpa dele mesmo que ele ficou naquela situação, e já deixa a ordem com o mestre Mukun para manter o Aegon apagado, né? Enche o rabo dele de leite de papoula, enche o rabo de leite, ficou um negócio esquisito. Deixa ele aí muito louco e não se fala mais nisso. Ou seja, eu não queria dizer não, tá? Mas o Aemond, se não fosse por um detalhe dele ser um sociopata desgraçado, ele seria um rei muito melhor que o Aegon e talvez até que a Rhaenyra. Isso falando do ponto de vista político, porque o cara tem uma visão sagaz, tá? Apesar de ter um olho só, ele tem uma visão muito sagaz do acontecimento ali, desse jogo malicioso que acontece em Porto Real. Só para não esquecer, tá? O Aegon então não tá morto, gente. O cara tá bem, quer dizer, bem. O cara tá ali, tá vivo, respirando sobre aparelhos e, bom, uma ajuda importante para ele nesse momento é inclusive o Larys Strong, que viu que não vai ganhar nada com o Aemond, então vai tentar investir as fichas dele no Aegon. O personagem não está descartado, ele vai realmente ficar um tempinho se recuperando, tá? Não é agora que ele vai conseguir levantar, ele vai ficar zoado ali bastante tempo, mas futuramente Aegon II vai voltar, pode esperar. Falando dela, né? Nossa querida ou desquerida Alicent Hightower, que tá sentindo agora que o jogo dos tronos, né, da Guerra dos Tronos, não é para amadores e principalmente que mulheres sempre terão uma desvantagem nessa parada. Ela que tá sendo desprezada pelo Sor Criston, que, né, tá dando um perdido nela, tipo, sai com a mina e no outro dia bloqueia no Zap. Desprezada pelo filho, que tira ela do conselho, e o próprio irmão. Você vê que ela vai lá, não, eu vim aqui te abençoar e tal. E o irmão dela tá naquele papinho, tipo, porra, cara, agora que você vem aqui falar comigo, sabe? Agora que a situação tá bizonha e que você resolveu me dar um pouco de atenção. Então você vê que ela tá completamente desprezada por todo mundo, jogada de lado, escanteada, e foi atrás lá da Rhaena, chamando ela para dar um pulo lá no septo para fazer uma oração, né? O que inclusive traz a Rhaena de volta para a série, mostrando que a personagem realmente ainda não foi esquecida no churrasco. Sim, tá viva, tá ali, ainda participando de alguma coisa. E é aqui, nessa passagem, que acontece uma das coisas que mais representam um clima em Westeros, nos Sete Reinos como um todo, durante a Dança dos Dragões, porque tá todo mundo pobre, com fome, cansado e politicamente dividido, como se fosse o Brasil, né? Mas a gente pode deixar esse detalhe para lá, mostrando como as coisas estão tensas em Porto Real, porque vendo todo aquele quebra-quebra e a turma partindo para cima dela ali, das tropas, né, dos guardas reais, dos mantos brancos, enfim, gente, isso não é a primeira e nem será a última vez que veremos isso acontecer, porque
na história dos Sete Reinos, principalmente após a conquista de Aegon, existem e sempre vão existir duas coisas que dragão e espada nenhuma podem combater, tá? Que é a fome e a miséria, vamos colocar isso, né, em um único grupo, e a fé. Cara, fome e fé, né, esses dois Fs sempre vão prevalecer em cima de qualquer exército. Não importa, pode ser o rei mais brabo de todos, dragão de duas cabeças, velho, não importa, não importa. Porque a galera vai se revoltar, vai criar um rancor, a miséria começa a fazer com que as pessoas fiquem vingativas, você não se sente seguro em lugar nenhum. Então, enquanto Porto Real tá naquela situação, as coisas não vão ser fáceis. E a fé, né, que a gente viu, inclusive, se formos pensar lá na série principal de Game of Thrones, vocês vão lembrar, né, o que aconteceu com o Alto Pardal, enfim, tudo aquilo já havia acontecido antes, alguma coisa muito semelhante. Se não fosse o reinado do rei Jaehaerys para dar uma amenizada em relação à coroa com a fé, também a coisa teria azedado, mas isso é um papo para outra hora. Porque venhamos e convenhamos, essa ideia de distribuir aquelas cestas básicas ali em Porto Real, cara, sacada de gênio, politicamente muito bem construído. Você vê que tudo isso também é por intermédio da Verme Branco, a Mysaria, que plantou, né, aquelas fofoqueiras ali para ir elevando o clima de tensão e raiva em Porto Real, pra galera ir ficando cada vez mais braba, mais pistola da vida, e aí manda o suprimento depois. Você vê que a galera toma o lado delas, pega os estandartes dela, começa a correr, quebrar tudo. Então você vê que realmente foi uma jogada de mestre que eu, sinceramente, vou dizer pra vocês, às vezes é meio impossível lembrar tudo, vou confessar, mas de cabeça assim eu não lembro se ela chega a usar essa estratégia no livro, não. Tá? Se alguém souber aí, quiser me lembrar em relação a isso, eu não me recordo. Mas, sim, cara, foi uma coisa genial, né? Mais uma das boas estratégias ali naquela relação entre a Rhaenyra e a Mysaria. Relação essa que acabou se desenvolvendo ali de maneira mais íntima, né? E assim, gente, eu vou dizer pra vocês, eu não esperava, tá? Me pegou de surpresa, aquele abraço ali, dá um cheirinho no cangote, já dá aquele arrepio, né? Aquela contraída, então as mulheres se soltaram ali e, cara, tá tudo certo. Não é a primeira relação homoafetiva que a gente já viu em Game of Thrones, pelo amor de Deus. Tá? Não vi ainda se tá rolando esse papo por aí, mas não me venham com esse papinho de mas a lacração, não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, cara, assim, Game of Thrones, bicho, é irmão com irmã, é filha com pai, pô, nego tá comendo até cavalo e pô, vocês vão vir com esse papinho agora. Então, assim, não vamos vir com nenhum tipo de pudor. Tá? Isso em Game of Thrones, isso não existe. Inclusive não é a primeira relação homoafetiva entre os Targaryen. A gente já viu eles ali tendo outras opções e, sabe, até coisas assim de baixo nível mesmo, de gosto duvidoso, cruel, até uns fetiches bizarros. Então não me vem com esse papo de lacração não, que, pelo amor de Deus, tá? Mas eu achei até que na série isso funcionou bem. Acho que a química entre as duas personagens rolou e não sei, cara, não sei o que pode vir daí, porque como é uma coisa que não tem nos livros, abre margem aí para algumas novidades e pegar até de surpresa, como eu, né, pessoas que já leram o livro e não sabem muito bem o que vai acontecer entre elas daqui pra frente. Porque todo o apoio pra Rhaenyra nesse momento é importante. Você vê que ainda assim ela vem sendo atropelada, as suas ordens vêm sendo atropeladas pelo seu conselho, né? Ela até dá aquela tapa na cara, aquela bifa naquele coroa, e aí isso causa um certo constrangimento. Eu não sei vocês, mas eu inclusive senti que o conselho até melhorou um pouco com a chegada do Lord Corlys como mão. Eu acho que ele consegue impor um pouco mais de respeito, um pouco mais de autoridade. Isso para Rhaenyra é bom, porque dá uma controlada naquela situação. E o Lord Corlys respeita ela, reconhece ela sem problema nenhum, não vai querer passar a perna nela. Então para Rhaenyra foi ótimo ter trago ele como mão.
mas ela ainda tem que se impor um pouco mais e, assim, sempre batendo de frente com o Jace, né? O Jace ainda é ali quem chega para ela, às vezes de maneira até correta, chamando a atenção dela para algumas situações. Ele é o único ainda que bate bastante de frente com ela. Falando nos filhos, já que eu citei o Jace, aqui nesse episódio foram citados ainda alguns outros herdeiros que não estão tendo destaque nessa temporada, e nem tem como, né, gente? É muita coisa para acontecer, mas que vocês não podem esquecer, tá? Não esqueçam deles, porque futuramente eles terão participações importantes. Então aqui, ó, vamos voltar naquela cena que a Alicent vai falar com o irmão dela, e ela pergunta sobre o Daeron. O Daeron é o filho mais jovem da Alicent com o Viserys, que foi mandado para Vila Velha, né, para Old Town, para servir ali como copeiro, escudeiro, muito jovem ainda, para evitar qualquer atrito, né, com essa questão da sucessão e tudo mais. O moleque foi enviado para lá com o seu dragão. Ele conseguiu o dragão fêmea dele, a Tessarion, a rainha azul, muito jovem ainda. Ele é mandado para Old Town e o moleque tá lá. Ele está crescendo numa das cidades mais ricas, mais antigas de Westeros, tendo a melhor educação, treinamento. O moleque está crescendo numa corte muito boa. Para quem pensa, é quase como se ele estivesse se formando num MBA de administração muito jovem. Né? Então é um personagem importante, cara. Um personagem importante, não esqueçam dele. Ele é o irmão mais jovem do Aemond, do Aegon, da Rhaena, né? Agora ele tá com 12 anos. Eu acho que é isso que ela menciona. Mas futuramente ele vai ter uma participação legal aí. E lá no vale, a Rhaena tá escondidinha com os outros filhos da Rhaenyra, né? Ela tá com o Joffrey, que é o irmão mais jovem do Jace, para quem não se lembra, é o irmão caçula ali daqueles que eram considerados bastardos dos Strong, e também os dois filhos que ela teve com o Daemon, tanto o Aegon mais jovem, e o Viserys, que recebeu o mesmo nome que o seu avô, né? Os três estão com ela lá, que no livro não é bem assim que acontece. O Joffrey, ele é mandado para o norte, ele é prometido ali, se eu não me engano, como por casamento com o filho do Lord Manderly, mas enfim, isso não me interessa agora, eu posso estar falando merda aqui, mas nesse momento os três estão lá, e a Lady Jane, né, que é a senhora do vale agora, a Lady Jane Arryn, que eu já falei para vocês prestarem atenção nessa personagem também, porque ela é importante. Ela menciona ali com a Rhaena, é por isso que eu falo, tem que prestar atenção, gente, nos diálogos. Ela menciona ali que o Senhor de Pentos já está disposto a recebê-los, porque a ideia era pegar o Joffrey, o Aegon e o Viserys, mandar para o vale, porque a princípio é o lugar mais bem protegido, só dá para chegar lá voando mesmo, né, no ninho da águia, e de lá, como eles estão com fácil acesso ao mar, despacha eles para Pentos. Só que, vamos voltar lá no nosso mapinha, né? Olhem aí em que situação, olha onde está Pentos, olha por onde esses moleques vão ter que cruzar, né? Só podem passar pelo mar para chegar até lá. Então, assim, não preciso nem dizer que alguma coisa pode acontecer. O risco de atravessar essa região agora é grande, principalmente porque vocês devem lembrar também, não pode esquecer, que eles estão com os 3 ovos que já foram confirmados na série, que serão os ovos que vão dar a origem, né, aos dragões lá da série principal da nossa querida Daenerys Targaryen. Ou seja, a gente já sabe que vai acontecer alguma coisa aqui para esses ovos serem perdidos, roubados, escondidos, não sei, para serem descobertos anos depois. Então vocês podem esperar que sim, vai acontecer alguma coisa que nem eu mesmo posso dizer ao certo o que foi, porque a história desses ovos é completamente diferente do livro original para a série. Quem quiser saber um pouco mais, inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu fiz contando essa diferença. Não é um spoiler, gente, porque assim, a história é totalmente diferente, tá? Eu contei a história original desses ovos, tá? Tá aparecendo no card aí em cima para quem quiser dar uma olhadinha. Salva aí, depois desse vídeo você vai lá, se você tiver interesse, que eu contei direitinho a história
dos ovos ali. E aí, para não passar batido também, é comentado aqui, né, a Rhaena pergunta para Lady Jane se tem um outro dragão na região, porque ela vê ali um lugar queimado, as ovelhas queimadas e tal, e a Lady Jane diz que sim, né, que eles têm um dragão que às vezes aparece por ali, mas ele é selvagem, não tem como ninguém chegar perto, não tem montador, não tem nada. Eu acredito que ela esteja se referindo ao Chipstealer, né, que é o roubo-ovelha, como ficou na tradução. Eu sei que é um nome merda, mas é o nome que deram pra ele. E que é um dragão marrom, sabe, grandão também, já numa idade boa, mas que é um dragão selvagem, porque sim, existem dragões selvagens que não são montados por ninguém, que ele aparece ali para se alimentar. Mais tarde, bom, enfim, não vou dar spoiler em relação a isso, só que pode ser ele ou pode ser o canibal, que é um outro dragão que já foi citado na série também, que é um dragão que se alimenta de outros dragões. Esse também é completamente selvagem, é um dragão que diz que ele é meio doidão, assim. Mas eu acredito que seja o roubo-velha, assim, só para não passar batido aí, porque é uma referência importante. Bom, pra gente fechar, vamos falar da questão da sucessão ali, da escolha dos novos Cavaleiros de Dragão, porque, como a gente explicou no início do vídeo, as coisas militarmente para os pretos estão ruins. Eles têm dragões, mas não tem quem montar. Então foi dada a ideia ali de procurar outras pessoas que têm o sangue deles, afinal de contas só quem possui o sangue valeriano, né, poderia montar em dragões. Inclusive rola ali uma pesquisa na árvore genealógica e sim, né, a casa Darkling ela tem origem lá com a mistura de sangue real, enfim, e a Rhaenyra chama o Sor Steffon Darkling para tentar reivindicar o Full-Maresia, né, o Sea Smoke. E acontece o que acontece, porque o sangue é muito ralo, cara. Naquela situação ali o sangue é muito ralo, né? Mas não existem outros bastardos que ela poderia chamar? Existem, só que como nobres, eles vão sempre dar prioridade a nobres, gente. Porque assim, não importa se o sangue do cara é mais ralo que aquela caipirinha de festa junina de bairro que você compra aí, sabe? 80% água e 20% vodka Komarov, aquela da garrafa plástica molenga, sabe? Não importa. Se o cara for nobre, ele vai ter sempre uma preferência do que qualquer outro bastardo. E vocês viram que isso não deu muito certo. E aí aconteceu uma coisa que eu nunca havia visto antes. A série inovou nesse ponto, que é o dragão reivindicando o seu cavaleiro. E não o contrário, como geralmente acontece. Porque o Full-Maresia sai de Dragonstone e vai até onde? Vai até Deriva Marca, atrás de um cavaleiro, né? É dito ali que ele sente falta de uma conexão, né? Quem montava ele anteriormente era o Laenor, então ele vai atrás de alguém para assumir esse outro papel e acaba achando ali o Aidan, que é o irmão do Alyn, que são aqueles dois irmãos bastardos, isso já está confirmado, né? São filhos do Corlys bastardos. Eu achei interessante porque a série ela deu uma despistada, ela tá focando muito no Alyn e menos no Aidan, mostrando que o Alyn ele tem uma empatia melhor, uma preferência melhor com o Lord Corlys, e o Aidan tá sempre ali meio de lado, tipo, pelo menos ele fala com você, mas ele me despreza, nem olhou na minha cara ainda e tal. E aí vai e o dragão aparece justamente pro Aidan e não pro Alyn. Porque é isso, gente, assim, sem dar muito spoiler, enquanto um será extremamente importante no mar, no caso o Alyn, ele será importante junto com o Lord Corlys ali, o Corlys começa a designar algumas responsabilidades para ele, já vai colocar ele comandando seu próprio navio, enfim. O Aidan vai participar, né, vai entrar nessa guerra como cavaleiro. E eu não tô dando spoiler aqui nenhum, porque naquele prequel, no teaser do próximo episódio, já aparece a Rhaenyra falando com ele, junto com o Full-Maresia. Então são dois irmãos, dois bastardos, que terão participação essencial na Dança dos Dragões. E eu tô segurando spoilers aqui
Eu sei que é chato ficar falando isso, tem gente que não liga, mas assim, eu deixo para quem quiser procurar, gente. Tem uma porrada de canais aí que já contaram essas histórias, ou você joga aí no Google, tá? Mas eu sempre penso também em quem de repente não leu os livros ou não quer ver spoiler, mas que está acompanhando só a série. Mas temos já duas sementes, né? Dois outros bastardos ali que já apareceram muito em Porto Real. Talvez assim, se você ainda não percebeu, é só olhar a cor do cabelo deles, que futuramente também terão suas participações ali de maneira muito enfática. Mas até que isso aconteça, né, a gente segura aqui para falar deles um pouco mais para frente. Viu só? Eu não falei que tinha muita coisa, cara, pra gente citar sobre esse episódio, muita referência, muita coisa se arquitetando, só 2 episódios pro final de temporada. Ai, meu Deus do céu, muita coisa para acontecer. Agora eu quero saber a sua opinião, cara. O que você achou desse último episódio? O que você achou aí das coisas como elas estão acontecendo? Me dá a sua opinião, me conte nos comentários, dê o seu like ou dislike, o que você preferir, se você achar que a gente merece aqui. E também, né, considere se inscrever no nosso canal, que nos ajuda e nos incentiva bastante. É isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima. Valeu!